Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo sobre leitura de mapas temáticos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Estevão Pastori Garbim e nesse vídeo nós vamos falar bem rapidamente quais são as informações que um mapa temático ele consegue comunicar. Tudo bem? Então, para a gente poder realizar uma leitura adequada de um mapa temático, a gente tem que considerar que, embora exista uma grande diversidade de temas que possam ser representados, então, o tamanho das cidades, os tipos de vegetação, as áreas que possuem um maior ou menor risco de deslizamento de terra, por exemplo, independente dessa grande variedade de temas, existem apenas três tipos de informações que estes mapas conseguem comunicar. Tudo bem? Então, esses três tipos de informações, eles mostram três tipos de relações que quaisquer um dos fenômenos que nós buscamos representar do espaço geográfico podem apresentar. E no slide de vocês podem verificar o nosso primeiro tipo de informação e que é o mais básico de um mapa temático, que é a informação qualitativa. O objetivo da informação qualitativa é representar as relações de semelhança e de diferença entre os dados que existem em um determinado produto cartográfico. Então, o único objetivo que ela tem é dizer se um fenômeno ele é igual ou se ele é diferente de outro fenômeno. E como que nós realizamos a leitura desse tipo de mapa com esse tipo de informação? Então, vamos lá. Se a gente considerar, né, os elementos que compõem o mapa, o primeiro aspecto que a gente precisa ler é o título. Então, aqui no nosso caso, o título deste mapa que está em tela é Brasil, Domínios Morfoclimáticos. Ok? Então, o território que está sendo representado é o brasileiro e o tema são os diferentes domínios morfoclimáticos. E o que a gente consegue observar em seguida? Nós precisamos olhar a legenda do nosso mapa. Tudo bem? Então, aqui a gente tem na nossa legenda a indicação dos tipos de domínios morfoclimáticos. E nós temos o amazônico, o cerrado, os mares de morros, as caatingas, araucárias, pradarias e as faixas de transição. O que é importante a gente notar nessa legenda? É que, mesmo existindo diversos tipos de domínios morfoclimáticos, não é possível nós estabelecermos uma hierarquia entre estes elementos que estão na legenda. O amazônico ele só é diferente do cerrado. O cerrado ele não é nem mais nem menos importante do que dos mares de morros, e assim sucessivamente. Então, esse tipo de informação qualitativa que expressa as diferenças e as semelhanças entre os fenômenos representados no mapa são indicados aqui a partir de diferentes cores. Tudo bem? E aí no mapa, sabendo que o objetivo dele, a partir da leitura do título e da legenda, né, sabendo que o objetivo deste mapa é mostrar a diferenciação, os tipos diferentes dos domínios morfoclimáticos no Brasil, a gente pode verificar quais são, né, as extensões do domínio amazônico, do cerrado, dos mares de morros, etc. Tudo bem? Bom, um segundo tipo de informação que o mapa ele é capaz de representar é a informação do tipo ordinal, ok? E diferentemente da informação do tipo qualitativa, que apresenta diferenças e semelhanças entre os fenômenos, a informação ordinal ela vai mostrar sempre uma hierarquia. Então, ele vai mostrar, né, esse tipo de mapa, os fenômenos que são mais intensos ou menos intensos, os fenômenos que estão no nível superior ou inferior. É possível a gente estabelecer uma sequência dentre
os tipos de fenômenos que estão sendo representados no mapa. Mas atenção, esse tipo de informação ordinal, ele não permite nós calcularmos exatamente quanto que um fenômeno ele é maior do que outro. Então vamos ver esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Isso é um mapa, ok? O título dele é Pessoas online por cada 100 mil pessoas na população. Ok? Então, o tema desse meu mapa temático é a quantidade de pessoas online para cada 100 mil pessoas da população do país. Ok? E a gente percebe, olhando na legenda, que existe uma hierarquia do número de pessoas que estão conectadas, certo? Uma hierarquia que vai de 0 a 5 pessoas por 100 mil habitantes, nessa cor aqui mais clarinha, até a cor mais escura, que é mais de 31 pessoas conectadas a cada 100 mil habitantes. Ok? Então, neste caso, o que a gente percebe são diferentes categorias, diferentes classes de quantidade de pessoas que estão online. Mas veja, eu realizando a leitura dessas diferentes categorias, dessa ordem que existe no número de pessoas online, eu não consigo definir se esses países que apresentam uma coloração mais, uma tonalidade mais baixa, quantas vezes ele é menor ou maior do que os países que apresentam uma coloração com uma tonalidade mais intensa. Eu só consigo saber que ali há mais ou menos pessoas, mas não estabelecer a informação precisa, a informação exata. Por quê? Porque o único tipo de informação que representa exatamente um determinado número, que permite a gente estabelecer uma proporção matemática entre os fenômenos, é o tipo de informação quantitativa, ok? Então, a única forma que nós temos de expressar uma quantidade exata no nosso mapa é variando o tamanho das representações, das formas que nós utilizamos na representação. Então, vamos lá. Aqui nós temos no nosso mapa a região natural no Brasil no ano de 2010. Esse é um mapa do IBGE. E essas circunferências que nós temos, percebam que elas mudam de tamanho. Esse tamanho ele vai ser proporcional ao número de habitantes em cada uma destas regiões naturais. Beleza? Então aqui no nosso no nosso mapa, quais regiões que nós utilizamos para separar essas diferentes partes do território brasileiro? As regiões hidrográficas, ok? Eu sei disso porque eu tenho essa informação, eu preciso ler na minha legenda, ok? Então, aqui nós temos informações qualitativas, ou seja, quais são as diferentes regiões hidrográficas que existem no Brasil, e dentro dessas informações qualitativas, nós temos informações do tipo quantitativas. Eu consigo saber exatamente qual é o tipo, quanto é o número de pessoas que habitam nessas bacias hidrográficas. Beleza? E essas minhas circunferências, além do tamanho indicar quantas pessoas que existem nessas regiões, né, nessas regiões hidrográficas, nós também podemos diferenciar a proporção que existe entre uma população urbana e uma população rural. Beleza, gente? Então, é isso. Bons estudos para vocês.